lá, né? Introdução alimentar é uma coisa muito engraçada, porque a introdução alimentar, muitas vezes, ela causa um caos no responsável pela criança. Por quê? Quando fazer? Por que fazer? Muitas vezes, uma introdução alimentar precoce, a gente vai falar da introdução alimentar, mas eu não vou entrar no motivo que essa introdução alimentar ela acontece, né? São casos a casos, então alguns colocam a introdução alimentar precoce porque não deu leite ou um poder socioeconômico diferenciado. Então a gente vai só no ponto da introdução alimentar. No momento correto, quando fazer, o porquê fazer, qual a indicação do profissional, isso é específico para cada criança. Beleza, galera? Então vamos lá, introdução alimentar. Primeiro, o que é a introdução alimentar? Quando a criança nasce, ela tem de se alimentar, e ela se alimenta exclusivamente pelo leite materno até os 6 meses de idade. Carol, mas tá muito quente, o meu filho tá com sede, o leite é fraco, o leite não é suficiente. Pessoal, o leite é um alimento riquíssimo. O leite ele é tão rico, que a indústria ainda não conseguiu copiar o leite materno. Existem milhões de fórmulas, mas nenhuma ainda alcançou a qualidade do leite materno. Então, o seu leite não é fraco, o seu leite ele não deixa a sua criança passar uma necessidade nutricional. Por quê? Porque tem todos os nutrientes necessários até os 6 meses de idade. Isso é maravilhoso. O que a gente precisa é de uma rede de apoio que ajude a mãe a amamentar essa criança. Carol, mas e a introdução alimentar? Pois é, até os 6 meses, o leite materno ele é suficiente. A partir dos 6 meses de idade, o leite materno ele pode não suprir mais tanto as necessidades nutricionais dessa criança, do bebê. Então aí, a partir desse momento, a gente precisa começar a introduzir novos alimentos, né? Alimentos que essa criança vai explorar pela primeira vez. Quando começar a introdução alimentar? A gente fala que é a partir dos 6 meses, mas a gente tem umas regrinhas. Como assim rede de apoio? Eu já explico para você, Rosimar. A gente tem algumas regrinhas em relação à introdução alimentar. Primeiro, essa criança, ela ainda tem um movimento de sucção sendo realizado, ou seja, aquela linguinha indo para fora. Talvez se ela ainda apresentar esse movimento com muita frequência, seja interessante aguardar mais um pouquinho, esperar essa criança estar pronta. Essa criança ela precisa ter um apoio cervical um pouco mais firme para que ela consiga deglutir esse alimento e desenvolver essa mastigação. Então a gente precisa observar muito bem esse bebê e o desenvolvimento dele para a gente saber o momento certo dessa introdução. Rosimar perguntou sobre a rede de apoio na amamentação. A rede de apoio é uma coisa muito nova, digamos assim, essa palavra, mas ao mesmo tempo não tão nova, mas talvez não tão conhecida. Por exemplo, familiares. Olha, você tem que dar água para a criança porque está quente e ela sente sede. Porque 4 meses o leite não alimenta mais. Tira a criança do peito porque, olha, você vai matar o seu filho. Você não consegue produzir leite porque você não pode comer a laranja. Laranja faz mal, você tem que parar de comer isso. A mãe, além de ouvir esses estímulos negativos, muitas vezes, ainda passa pelo processo de acordar no meio da noite, amamentar a criança, não ter um tempo para tomar banho, para assistir uma TV, ela fica de acordo com a criança acorda, ela acorda, a criança dorme, ela tem que fazer tudo e ainda dormir. Então, muitas vezes a gente tem uma rede que não apoia, aonde mostra que para de amamentar, dá uma fórmula, porque o seu filho vai ficar com fome, ou profissionais que não acolhem essa mulher, ensinando a pega da mama, massagear para ajudar a descida do leite, ou então até mesmo como incentivar essa criança e alimentos que influenciam nessa produção de leite. A mãe sempre vai oferecer os nutrientes necessários. Ela pode ficar sem, mas o bebê ele vai conseguir
fazer essa sucção desse leite, que é um dos estímulos que precisa também para que tenha essa produção de leite. Não sei se ficou claro, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar novamente, ok, Rosemar? Voltando à introdução, a introdução ela acontece quando o bebê ele está preparado para conhecer novos alimentos, e essa sensação ela é em conjunto, tanto da família, do responsável por cuidar, quanto também dos profissionais envolvidos, seja o pediatra, seja o nutricionista, seja qualquer profissional ali trabalhando com essa criança. O que a gente tem que respeitar na introdução alimentar? Primeiro, escolha de alimentos, né? Eu gostaria muito que na introdução alimentar todos compreendessem que não significa que, olha, tá liberado tudo. Vejo muitas mães, muitas vezes, até por influências externas, que oferecem, por exemplo, um biscoito recheado, porque a criança já está pronta para comer, ou um bolo de aniversário, um brigadeiro, um quitute, e não é assim que funciona. A introdução alimentar, ela é muito mais leve, ela é muito mais passo a passo da criança. Então, ao invés de eu oferecer uma papinha, aonde eu coloco uma mandioquinha, uma carne, um feijão, um arroz, e tudo junto, não. Em um dia eu ofereço, por exemplo, a mandioquinha. Aí eu vejo como essa criança reage, eu vejo como é a movimentação dela, como é a recepção por esse alimento. No próximo, uma batata inglesa, depois um caldinho de feijão, né? Sempre passo a passo, alimento por alimento, até mesmo para eu reconhecer o que está fazendo bem ao meu filho ou o que não está fazendo bem ao meu filho, para eu saber, o intestino dele ficou preso, olha, ele teve um cocô muito amarelo. Então, eu começo a identificar e reconhecer esses alimentos, ofertando um a um. Outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção na introdução alimentar: papas liquidificadas não são mais utilizadas. Nós não trabalhamos mais com papas liquidificadas, isso ficou lá atrás. E isso também contribui para responder uma das perguntas que já foi respondida, mas com a parte da fono. O que a alimentação tem a ver com o desenvolvimento da fala? A alimentação ela vai trabalhar a musculatura da face, contribuindo para o processo de mastigação e deglutição. Mas para isso a criança ela tem que ser estimulada. Se eu dou uma papa liquidificada, eu não ofereço os estímulos para essa musculatura. Então, hoje em dia, a gente trabalha com papas amassadas mais grosseiramente. Hoje também temos métodos onde se já trabalha com o alimento inteiro e a própria criança ela vai respondendo a essa alimentação desde que sejam feitos cortes corretos, né? Já que eu vou abrir uma partezinha aí, já respondo tudo de vocês, que eu tô vendo que tem várias perguntas aí, certo? Continuando sobre a alimentação da introdução alimentar, a gente precisa entender também que a criança ela vai apresentar sinais de fome e saciedade. Então a gente não precisa ficar preocupado, o meu filho está com fome, ele não vai comer, Não, a criança ela sabe. Então quais são os sinais de fome? A criança mexe as mãozinhas, faz sons com a boca, dá aqueles estralinhos de língua, ela chora, ela fica inquieta. Então, ela está com fome. E tem os sinais de saciedade, que é, por exemplo, quando a criança ainda se alimenta de leite materno, ela não quer mais. Então, ela para de sugar o leite, vira e adormece. Já na refeição, essa criança, ela vira a cara, ela fecha a boca, ela não quer. Então, a gente pode trabalhar com sinais de fome e saciedade. Uma coisa que precisamos ter cuidado é que a criança ela está conhecendo o mundo. Muitas vezes ela está no meio da refeição, mas ela vai dar uma olhadinha para o lado, para o outro. Ela tem uma leve distração. Não significa que ela parou de se alimentar. Significa que por um momento ela se distraiu e quem vai reconhecer isso é quem cuida da criança. Beleza, galera? Gente, eu tenho mania de falar um pouco rápido também. Qualquer coisa vocês me falam aí que eu dou uma desacelerada.
Leite materno é sim muito importante. Até que idade o bebê precisa ser amamentado? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial da Saúde que o aleitamento materno é exclusivo até os 6 meses de idade. Então, até esse momento, não precisa de água, não precisa de fruta, não precisa de chá, não precisa de nenhum outro alimento, salvo situações em que a mãe é impossibilitada de se amamentar e aí a estratégia é outra. Mas recomenda-se que, depois dos 6 meses, continue com o aleitamento materno até os 2 anos de idade, junto com a alimentação complementar. Então, a alimentação sólida vai ser um complemento junto com o alimento, com o aleitamento materno, com o leite da mãe, certo? Pediatra da minha filha dizia: não existe leite fraco. Amei esse pediatra. Já tive experiência com pediatras que chegaram mães com 3 meses: olha, para de amamentar seu filho, porque você vai começar a trabalhar, você já tem que treinar ele. Então, seu pediatra, Daiane, estou apaixonada por ele. Os chás a gente não oferece para as crianças, para os bebês, a gente não tem essa necessidade. E para as mães a gente vai oferecendo conforme cada momento, né? Gestação geralmente não se tem oferta de nenhum chá, porque o chá ele entra como fitoterápico e depois a gente vai adequando às necessidades e aos momentos das mães. Amamentei meu filho até 2 anos e 3 meses, ele comia de tudo até os 5 anos. Agora, com 7, sempre escolhe o que comer. Isso é normal? Isso é normal. O que a gente tem que entender, que é um dos tópicos que eu trouxe para vocês hoje, é que existe uma participação. A criança, ela tem que ser incentivada. A gente introduziu esses alimentos, preferencialmente alimentos saudáveis, variados e equilibrados, e a gente vai estimular a escolha dos alimentos pela criança. Então, nós, como responsáveis, temos um papel muito importante. Nós vamos dar alimento A, o B e o C, alimentos saudáveis. E a criança, ela vai ter a possibilidade de escolher o alimento que ela consome dentre os alimentos saudáveis. Então, a gente tem um papel muito importante. A introdução alimentar e a alimentação infantil, ela é um conjunto entre o cuidador e a criança. Qual? Eu, cuidadora, ofereço os alimentos saudáveis e variados. E a criança, ela tem o papel de escolher esses alimentos e então desenvolver a sua autonomia. É importante que nós, adultos, estimulem, né? Que nós viemos a estimular essa criança a desenvolver a sua autonomia. De que maneira? Criança se suja ou não se suja quando se alimenta? Olha aqui, me dá esse garfo, me dá essa colher, a mamãe, o papai, vovó, tio, enfim, quem estiver cuidando daqui que eu vou dar na sua boca para você não se sujar. Isso é uma coisa que, de preferência, a gente tem que evitar. Como? Coloca um babador, deixa a criança pegar o alimento com a mão, amassar, sujar. Ai, Carol, mas dá uma sujeira tão grande. Tira a blusinha dessa criança, deixa ela se sujar, deixa para ela tomar um banhinho depois do almoço. Por quê? Porque ela está desenvolvendo contato com esse alimento. É importante para que ela crie uma relação de amizade. Então, quando a gente impede, a gente acaba tirando essa autonomia da criança e muitas vezes ela acaba vendo o alimento como um vilão e não é a intenção. A recomendação é que até os 2 anos a gente deixa a criança se sujar, fazer a bagunça que ela precisa e a partir dos 2 anos a gente consiga começar a corrigir esses modos à mesa. Então, sim, é normal que essa criança ela tenha esse desenvolvimento de, olha, eu quero escolher o que eu como. Ela está desenvolvendo a autonomia dela. Então, sim, é natural. Quais alimentos mais ajudam na produção e quais não podem ser ingeridos pela mãe? Você pode abusar de alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, beber muita água para melhorar a produção de leite. Isso é extremamente importante. Muita, 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 muita água. Quais alimentos não podem ser ingeridos? Álcool, gente, cerveja não aumenta a produção de leite, cerveja é extremamente perigoso, pode até mesmo levar o bebê a ter um coma alcoólico. Então,
alimentos, né, bebidas alcoólicas, uma cafeína pode dar um estímulo que pode levar essa criança a chorar um pouco mais, a atrapalhar um pouquinho mais o sono, tanto da criança quanto da mãe. Então, você também vai conseguindo analisar o que está funcionando ou não, conforme a resposta do seu bebê. Lembrando sempre que tudo o que a mãe come passa para a criança através do leite materno. Quando a criança não mama no peito, quando iniciar a alimentação, meu bem, essa alimentação ela vai ser iniciada de acordo com a necessidade da criança. Por que ela deixou de mamar? Então, vamos supor, a mãe não conseguiu a produção de leite, teve rachaduras no seio, teve muita dor, enfim. Quando vai iniciar a alimentação, vai depender do momento que essa criança deixou de mamar no peito, ok? Sempre com uma equipe ali de pediatra, nutricionista, fono, odonto, todo mundo que estiver envolvido vai trabalhar isso no momento melhor. Criança preparada para receber essa introdução, que nem eu disse, a dica da cervical, ou seja, o pescocinho mais firme, a ideia dessa criança ficar mais firminha na coluna, não estar colocando tanto a língua para fora, isso a gente vai recebendo esse sinal e então a gente vai começando essa introdução. Acho que é isso daqui. É uma regra a criança iniciar a alimentação aos 6 meses? Conheço várias colegas que iniciaram a alimentação aos 4 meses, mesmo amamentando. É errado dar alimentação aos 4 meses? Se a mãe não é impossibilitada de amamentar essa criança, não é recomendado que se inicie a introdução alimentar. Por que isso, Edmara? Acontece o seguinte, acontece que o nosso sistema imunológico, ele começa a ser formado na infância, né? Nós nascemos e temos uma porta aberta para infecções, porque nós não conhecemos o mundo, e quando a criança ela é amamentada exclusivamente até os 6 meses de idade, a gente tem uma resposta no desenvolvimento dela, na fase adulta, na velhice, todas em relação a esse aleitamento exclusivo. Então, não se recomenda. Se a mãe consegue amamentar, o leite é o suficiente. Não existe o leite fraco, certo? Então, não é uma regra, mas de preferência em relação à exclusividade dos 6 meses de idade. Criar brincadeiras e jogos durante a alimentação para facilitar que a criança coma tudo com 3 ou 4 anos de idade é correto? Isso é uma necessidade muito de cada casa e de cada família. Eu, Carol, eu não indico muito isso. Por quê? Porque a gente acaba adaptando a criança a uma rotina doida que nós temos. Qual? Eu não sento para comer, eu sento para comer, eu olho o celular, eu resolvo o trabalho, eu já penso lá na minha mãe, penso no meu pai, na minha avó, no meu avô, lá na escola que eu dou aula. Então, a gente não tem a atenção plena do que está fazendo. O ideal, sempre na alimentação, é ter um momento para alimentação, ou seja, um ambiente calmo, tranquilo e familiar, sem barulho, sem televisão ligada, sem brincadeiras, sem jogos. É um momento de ter a relação com a comida e não de barganha. Não barganhamos a refeição. Olha, você precisa se alimentar porque você vai crescer, vai se desenvolver. Você faz sorrisos, você mostra que aquela comida é gostosa, você dá esse estímulo de exemplo, mas criar brincadeiras e jogos durante a refeição pode tirar a atenção principal dessa criança, que é a alimentação. E aí ela pode perder no futuro, pode ser um incentivo para ela perder o controle de apetite no futuro e vir a ganhar peso, ter uma obesidade na fase adulta, ou então ela não se alimentar o suficiente durante essa refeição, ok? E a cerveja preta? Qualquer cerveja, nenhuma bebida alcoólica faz o bebê dormir, né? Dormir vai dormir, né? Porque ele não pode receber, mas nenhuma bebida alcoólica é recomendada durante o aleitamento materno. Então, de preferência, evitar esse aleitamento materno. Beleza? Acho que em relação às perguntas eu respondi todas.
caso vocês precisem de mais alguma, vocês me falam. Aqui, ó. Com quantos anos a criança pode começar a comer sozinho? Meu afilhado vai fazer 4 anos esse ano, 3 ou 4 anos, olha, péssima madrinha, mas se eu não me engano, ele vai fazer 4 anos esse ano. Não, 3, desculpa, gente. E ele estava mamando bonitinho e tal, e teve um dia que ele ficou comigo, eu fiquei para cuidar dele. Ele tinha em torno de uns 6, 7 meses, ele já saiu do aleitamento exclusivo. Eu peguei a mamadeira, que eu precisava dar água para ele, e eu coloquei na mão dele, pronto. E brinquei assim, se você quer água, você tem que beber. Você tem que ser individualista, você tem que ser aí com a sua autonomia. Então, o estímulo, ele sempre vem. A criança começou a pegar a colher, a criança começou a ter esse movimento de pegar, levar à boca, você pode deixar ela comer sozinha. O ideal é que a criança seja acompanhada, mas que ela aprenda a ter essa autonomia diante do prato, certo? E quando a criança só quer mamar e não aceita o alimento, e aí a gente tem que ver o seguinte, o que nós precisamos ver? O porquê que ela não aceita o alimento? Ela não aceita o alimento porque ela realmente não gosta, ela não aceita o alimento porque ela tem algum desenvolvimento de seletividade alimentar, então temos crianças que passam pelo processo da seletividade alimentar devido a alguma patologia, por exemplo. Então a gente precisa investigar a origem desse problema para a gente entender como vai lidar a partir daquele momento. O estímulo, o incentivo sempre existe. Caso você identifique algo que não esteja normal, sempre procurar um pediatra, certo? E quando nada está bom e não quer comer mais nada, quais estratégias? E aí eu te pergunto, não quer comer mais nada porque ele deu o sinal de saciedade ou porque ele não quer comer nada? Isso quem vai identificar é exatamente quem está ali presente cuidando. Se ele já se alimentou, eu sei que a gente vai para o próximo, mas eu só vou finalizar essa, Paçoca. Não, A gente tem que... o tempo é seu, o tempo é seu. É meu? Ah, então beleza. O que a gente tem que entender é que essa mania de limpar o prato é um costume, é algo cultural, né? A gente acha, olha, você só vai levantar dessa mesa depois que você comer tudo. Olha, você só vai ganhar isso se você comer tudo. Comida não é afetivo, comida não é afetivo no seguinte: você vai ser recompensado se você comer, você vai ser punido se você não comer. Comida é comida. O afetivo vem, olha, estou sentada com meu pai, com a minha mãe, é a hora do almoço, é a refeição familiar. Esse é o afeto que a gente tem. Agora, se a criança, ela consumiu, ela comeu e ela deu sinal de fome, começa a virar a cara, não quer mais, ela está satisfeita. É a gente que não está satisfeito com o que ela comeu, mas ela está satisfeita, as necessidades dela foram batidas nessa refeição. Então, a estratégia é observar, fazer o estímulo qual seja o exemplo, a criança ela tende à imitação e mostre N possibilidades do que ela pode fazer, mas nunca barganhar, nunca punir, nunca machucar, nunca trazer traumas para que isso se desenvolva lá na frente. Ô, Carol, Diga. eu vou fazer uma pergunta como pai, tá? E aí, já trazendo a pergunta da Denise na tela. Qual estratégia adotar quando na fase escolar não aceita o lanche saudável oferecido pela escola por conta do seu lanche, que normalmente tem refrigerante e coxinha? Parênteses. Maria Flor não toma refri, não come coxinha, tá tudo bem. Mas, na nova escola, teremos a lancheira. Nós aqui em casa teremos que fazer a lancheira. Me dá uma dica sobre lancheira. Vou dar uma dica sobre lancheira, vou responder e dar a dica, pode ser? Pode, mas, por favor, sem lanche de abobrinha, cenoura e chuchu. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte: qual é a idade dessa criança? Quando a gente fala ali entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, essa criança, a gente já tem um termo começando a ser conhecido que se chama mini adolescência, né?
A minha adolescência, vamos pensar lá na nossa adolescência, galera. O que a gente era? Eu era insuportável, né? Eu desenvolvi minha autonomia, eu queria o que eu queria, era meu, eu tinha meu gosto, eu estava em desenvolvimento de personalidade. A criança de 1 ano e meio a 3 anos, ela começa também a ter o desenvolvimento dessa personalidade em relação às escolhas do alimento. Então, é normal que ela negue mais esse alimento, esses alimentos. E aí, pai e mãe fica desesperado, não, porque meu filho não está comendo, ele não tomou café da manhã, ele não fez... Tá tudo certo. Na hora que o seu filho sentir fome, ele vai comer. Não se preocupe, vai estar tranquilo para o desenvolvimento da criança. O que a gente não pode fazer é, por exemplo, olha, tem uma maçã com uma panquequinha de banana, sei lá, um bolinho de aveia para ele comer. Ah, eu não quero comer. Ah, então eu vou te dar um biscoito recheado. Ah, é o almoço. Ah, eu não quero comer. Então eu tiro o almoço e já dou um lanche, um pão com uma Nutella, com uma pasta de amendoim, e aquela criança ela come. Então ela vai entender que ela não precisa comer aquilo porque ela vai ganhar coisas muito mais gostosas depois. Então ela mesma vai entender para que eu vou comer se eu vou ganhar uma coisa mais gostosa. Então esse é um momento que a gente precisa entender como lidar com a criança, entender que ela tem fome na hora da fome, que ela sente a fome, e entender que não tem palavras. Ai, meu filho não quer comer. Tranquilo, não faça disso de uma guerra. Retire o prato, lava a louça, libera a criança. Quando ela tiver fome, ela volta. Sempre em horários das refeições. Então, ela vai comer na próxima refeição. Ok? Lanche. A escola oferece lanche saudável, mas a criança tem a coxinha e o refrigerante. Da onde veio a coxinha e o refrigerante? A criança, ela não compra, ela escolhe. É o papel do adulto dar as opções para que a criança escolha, certo? Então, a coxinha e o refrigerante pode ser uma escolha do que aquilo é oferecido, do que é oferecido para esse bebê, para essa criança, independente dessa idade. Minha sugestão, comece trocando. Por exemplo, o refrigerante. Tenta introduzir um suco, tenta colocar um salgado assado e vai trabalhando aos poucos até que essa criança ela consiga consumir um lanche mais saudável. Então, é uma estratégia que eu trabalho com pacientes. E isso é em conjunto com a família. Muitas vezes a criança consegue, mas a família também tem essa preferência e aí dificulta um pouco a escolha dessa criança. Lancheira, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar em cereais, a gente pode pensar em frutinhas. Frutinha, sempre uma frutinha. O que eu mais sugiro para a família, né, respondendo Paçoca agora, introduza a Maria Flor, introduza o seu filho na escolha desses alimentos. Veja o que ela se sente bem, o que ela se sente à vontade. Porque você vai levar uma lancheira saudável, mas talvez o coleguinha, ele não vai levar uma lancheira saudável. E aí chega o paciente no consultório, meu filho não come isso, não come aquilo. Aí ele vira para a mãe, eu como bolacha recheada. Mas aonde? Na escola, a gente troca lanche. Então, não significa que a criança ela é proibida de comer essas coisas. Significa que ela vai aprender o equilíbrio da nutrição, da alimentação saudável. Ser saudável, ter uma alimentação saudável, é muito diferente de apresentar uma neurose. Olha, eu preciso consumir tudo limpo. Não, você pode ter um prazer de um alimento que você goste, desde que participe de um equilíbrio. Então, abobrinha, chuchu, não vai participar? Não vai, mas pode colocar uma batata doce, um pão integral, uma geleinha de frutas sem açúcar, né, um queijo. A gente pode ir introduzindo esses alimentos conforme a escolha da criança. Espero que eu tenha respondido. Se eu não respondi, pode perguntar de novo. A lancheirinha da Maria Flor. Que belezinha! Olha só. Carol, você tem mais 1 minuto para as suas considerações. Não, olha, maravilhoso. O meu WhatsApp aqui está uma loucura. Primeira coisa, como que a galera te encontra no Instagram? Como a galera me encontra no Instagram?
Aí a gente procura lá, @nutri.caroline, Caroline com K, Vieira. Nós vamos e vemos juntos. Lá vocês vão ver que deu uma paradinha, a gente teve um problema familiar ano passado, mas eu estou retomando. E muito do que vocês quiserem sobre crianças, vocês podem me pedir, ok? Fiquem à vontade para isso, certo? Considerações finais, então? Poxa, eu tava gostando de falar. Eu gosto muito de falar, tá, gente? Gosto de falar mesmo. Eu iria até as 9 horas da noite hoje. E olha, eu preparei um conteúdo para vocês que tinha 3 tópicos a mais. Eu fiquei só no primeiro ainda. Então manda 5, 6 minutos, só seu. Vai pra tela. Só meu? Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, né? Vou pegar a vibe aqui de todo mundo. É um trabalho muito gostoso. Trabalhar com criança é maravilhoso. Eu vi ali que teve uma moça que falou essa técnica de não tiver fome, ela come, comigo não funcionou, ficou anêmica. Isso é muito sensitivo também dos pais, tá? Por que não funcionou? Por que não comeu? Será que realmente essa criança ela não gostava daquilo? Será que ela tinha uma seletividade? Será que ela tinha algum problema? Então a gente precisa trabalhar isso. A criança, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela leva de 10 a 12 vezes para saber se realmente gosta de um alimento ou não. Então a criança ela faz careta, ela faz cara feia quando a gente introduz a alimentação. Faz, por quê? Porque é um movimento novo. Ela não sabe abrir a boca, pegar o alimento e mastigar. Ela sabe fazer o quê? A sucção. Então, muitas vezes, a gente reconhece esses sinais de maneira errada. Olha, a criança não gosta, então eu não vou oferecer mais. Olha, a criança não quer comer, então eu não vou dar mais. Não sei mais o que eu faço. Mas quais foram as tentativas? E sempre, sempre, sempre sejam exemplos. Sempre. A criança, ela precisa sentir o ambiente da alimentação. A criança, ela imita, ela tende à imitação. Quais são os exemplos? Um prato de salada, uma fruta, a alimentação normal. O que muitas vezes acontece é o inverso. O meu bebê nasceu, ele vai começar a se alimentar, e aí eu almoço 12:30 todos os dias. Mas o meu bebê vai almoçar às 11 horas, porque ele vai comer arroz, feijão, uma salada e uma carninha. E eu vou comer um prato de macarrão à bolonhesa com queijo. Tá errado. Por quê? Porque eu estou excluindo a criança do ambiente da refeição. Eu gosto de companhia, gente gosta de gente, criança gosta de criança, criança gosta de se relacionar. Então, não é introduzir a alimentação na criança apenas, é introduzir a criança na rotina da família e não criar uma rotina separada. Então, estímulo principal, introdução da criança na rotina da família em relação à alimentação, ser exemplo, sempre exemplo. Mas eu quero comer muito brigadeiro, muito, muito, muito brigadeiro. A criança ainda não pode, ela não passou dos 2 anos, eu não quero oferecer isso. Come de ladinho. Criança, ela não vai sentir a vontade. Mas eu tô dando mamar, ele tem 2 meses, ele não para de olhar para minha comida. Ele não tá vendo a sua comida, ele tá vendo os estímulos ao redor, não se preocupa, ele não vai ficar doente, certo? Então a gente precisa entender. Comer junto, estímulo, sorrisos, um ambiente pacífico, um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso, familiar. Além de criar um laço afetivo familiar, vai levar memórias lá para a idade adulta, lá para a velhice, quando vai remeter as boas memórias dessa refeição. Nunca diga, raspa o prato, se você não comer, você vai apanhar, se você não comer, você não vai ganhar brinquedo, ou o inverso, se você comer tudo, você vai passear no parquinho. Não explique a refeição, a alimentação, a comida em geral, em relação a essas barganhas. Isso gera traumas, isso machuca, e isso não é bom lá pra frente, certo? Eu tô sem relógio, gente, eu vou ficar falando até deixarem.
Nunca recompense o filho por comer. Comer é uma necessidade básica da vida. Nós sempre iremos nos alimentar. Nós precisamos de alimentos para a sobrevivência. Ensine essa importância. Carol, meu filho não quer comer de nada. O que você faz, né? Eu tenho uma priminha, ela é terrível para comer. Ela não come nada. Sempre que ela está comigo, ela come. Por quê? Vem cá, vou fazer uma berinjela, me ajuda aqui a cortar, me ajuda a fazer isso. Eu coloco ela no ambiente da cozinha. Por quê? Porque ela se diverte. E aí, no final, ela fala, eu vou comer, eu que fiz, né? Você que fez, então experimenta. A criança, ela já pode ter esse contato com a cozinha desde pequenininha. Ai, Carol, mas eu não vou dar uma faca para o meu filho de 2 anos. Não, mas você pode dar um pote de bolo, fazer um biscoito, fazer ele amassar, tentar fazer uma bolinha do jeito que dá a coordenação dele, né? Pegar uma farinha. Eu quero cortar alguma coisa, mas eu não quero dar faca. Dá uma colherzinha. Ele vai fazendo da maneira que está ali ao alcance dele. Então é interessante. E isso exige um ponto principal que a gente pode fechar tudo isso. Paciência. Paciência de quem cuida. Geralmente, a nossa vida é tão apressada, ela é tão acelerada, é tão cheia de coisas para se fazer, que eu vou lá e falo, olha, come logo porque a gente tem que ir para a escola. A escola é 1h da tarde, eu vou dar a comida para minha criança 12h30, né? E aí, será que tá na hora dessa criança comer? Não tá. Ela deveria ter comido um pouco mais cedo para ela ter o conforto dessa refeição. Então, paciência é a palavra-chave de tudo quando a gente fala da nossa participação em relação à alimentação do nosso pequeno. Temos que ter a paciência em ofertar o alimento, em deixar ele se sujar, em deixar ele experimentar, em entender e ouvir o que ele tem a dizer. Por que ele não gosta? O que faz, né? Então, a gente entendeu o que está acontecendo para a gente ter uma introdução mais positiva, um desenvolvimento mais positivo e criar esse laço de amizade com a alimentação. Beleza, galera? Show de bola! Nossa, a galera aqui, maravilhosa! Oba, super top, melhor conteúdo, muita paciência. Olha, a galera aqui... Gostei! Carol, gratidão mais uma vez. Você estará conosco na jornada. Daqui a pouquinho a galera vai saber o que é essa jornada que nós estamos falando desde o começo. A gente acredita muito na Brincadeiras e Jogos, nessa equipe multidisciplinar, né? Porque olhar para a criança só de um lado, às vezes errar os outros lados, né? Então, às vezes, ela fica um pouco desconexa, né? Então, olhar para a nutrição, né? É extremamente importante. Valeu demais! Curtiu? Eu que agradeço a participação de todo mundo. Muito obrigada. Falo muito, falo rápido e qualquer coisa podem puxar minha orelha aí. Nessas horas, eu aprendi uma coisa assim, mas eu falo muito rápido. É culpa do signo. Joga pro signo que tudo se resolve. Valeu, Carol. Maravilha. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Beijo.